Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 15ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai ver os principais momentos e marcos da história do nosso Acre, certo? A gente vai ver um pouquinho da história do nosso Acre marcada por esses pontos que são muito importantes, que são chamados esses momentos históricos da nossa história. Certo? Então vamos lá ver um pouquinho da nossa história do Acre. A gente tem aí algumas imagens que retratam esses períodos que a gente vai estudar, certo? A gente vai ver o Acre desde o seu processo de elevação a território federativo. A gente vai ver o Acre durante o primeiro e segundo ciclo da borracha, vai ver o Acre como Estado da República Brasileira e vai ver também um pouquinho da ação de Chico Mendes dentro do nosso processo de construção da nossa história, certo? Então vamos lá, começando, vamos ver um pouquinho sobre Galvez e o Acre independente. E aí tem uma frase que foi dita por Galvez durante o processo de ocupação desse território, que era um território que pertencia à Bolívia, certo? O nosso Acre era um território que pertencia à Bolívia, através de tratado firmado pelo Brasil e pela Bolívia, chamado Tratado de Ayacucho, onde o Brasil reconhecia que essas terras eram da Bolívia. Só que com os ciclos da borracha, com a produção da borracha, a população começou a adentrar nesse território, a população brasileira, principalmente os migrantes que vieram do Nordeste para trabalhar na produção da borracha, começaram a migrar nesse território e a querer reconhecer esse território como parte de um território que deveria pertencer ao Brasil, já que a maioria e a grande parte da população que nele habitava era composta de brasileiros, certo? E é aí que a gente tem a atuação de Luiz Galvez, que vai declarar o Estado independente do Acre, ainda nesse processo de tentativa de anexação do Acre ao nosso Brasil. E aí ele vai dizer o seguinte, perante a visão deles de que o governo brasileiro pouca coisa estava fazendo para tentar fazer com que esse território fosse reconhecido como território do Brasil. Até pelo contrário, o Brasil ainda reconhecia que esse território era da Bolívia. E aí Galvez declara essa frase que diz o seguinte: se a pátria não nos quer, criamos outra. De um lado, a Bolívia alegava que os brasileiros invadiram uma região que era dela, e do lado de cá, o Brasil não reconhecia a região como boliviana. Os brasileiros, vindo de vários pontos do Brasil e que lá já haviam fixado residência, não aceitavam a situação. E foi aí que o espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias proclamou então o Estado independente do Acre, transformando assim o Acre em uma pseudo-república. E aí a gente vai ver mais à frente por que pseudo. Proferindo a conhecida frase, já que a pátria não nos quer, criamos outra, que inclusive está escrita na bandeira do Acre, que acompanha a sua estátua em frente à Assembleia Legislativa de Rio Branco, no centro da capital, certo? Então foi um grande momento que foi quando o Acre se tornou um Estado independente, certo? Ele se tornou um Estado independente tanto do Brasil quanto da Bolívia, o que não durou muito tempo. E aí a gente tem a afirmação do Tratado de Petrópolis. Tem um errinho ali, tá tradado, mas é Tratado de Petrópolis. A Bolívia cederia a parte meridional do Acre, reconhecidamente boliviana, mas povoada por brasileiros, e desistiria da reclamação de outras partes do território mais ao norte, também ocupado só por brasileiros. O Bolívia Syndicate aceitou a rescisão contratual mediante uma compensação financeira de 114 mil libras esterlinas, em distrato assinado no dia 26 de fevereiro de 1903. Para situar um pouquinho melhor vocês, esse Bolívia Syndicate foi uma espécie de sindicato firmado por americanos e também ingleses, que basicamente estavam numa ação de tentativa de arrendamento desse território. Então esse território seria, já que era da Bolívia, a Bolívia arrendaria ou
para ficar mais fácil, alugaria esse território por um determinado período de tempo a esse chamado Bolívia Syndicate, que foi quando o Brasil entrou em jogo e passou a querer novamente, na verdade, passou a querer e ter efetividade de adquirir esse território e anexar ele ao nosso Brasil. O Tratado de Petrópolis praticamente selou o destino do Acre, que até hoje pertence como integrante da Federação Brasileira de modo praticamente incontroverso. O Peru seguiria mais alguns anos manifestando-se diplomaticamente por direitos na região, mas acabaria chegando a um acordo com as autoridades brasileiras. Então, o Tratado de Petrópolis foi o tratado dessa grande importância, pois foi ele que firmou efetivamente o nosso território acreano às terras brasileiras, certo? Então o Acre passou a ser brasileiro com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Então, depois da luta da Revolução Acreana, do Acre ter lutado para fazer parte do Brasil, juntamente ao Tratado de Petrópolis, a gente tem essa anexação do território, que antes era da Bolívia, ao território brasileiro. Então o Acre passa a ser um território do Brasil, mas ainda ele não era um estado, certo? Independente, já que era o Brasil quem controlava toda a política, toda a economia, tudo que era organizado aqui nesse território. Continuando, e aí, em meio a tudo isso, a gente tem os ciclos da borracha. Vamos ver agora um pouquinho do primeiro ciclo e a gente vê também um pouquinho do segundo ciclo. Observe. O ciclo da borracha corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização do látex para a produção da borracha foram atividades basilares da economia. Em 1910, tem início a concorrência da Aeves brasiliense plantada na Ásia, utilizando aquelas sementes contrabandeadas décadas antes e produzindo a custos muito inferiores aos que a mata nativa do Brasil. Isso provoca uma queda brusca no preço do látex, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. Com isso, a fabricação da borracha brasileira entra em crise, paralisando a economia nas regiões produtoras. De fato, ocorreram na região central da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1802, revigorando-se por um tempo entre 1942 e 1945. Isso já no segundo ciclo da borracha. Então, basicamente, o primeiro ciclo foi esse processo desde o descobrimento dessa árvore que produzia essa espécie de leite, certo? Que é o látex, que seria transformado em borracha. E aí, esse primeiro ciclo, diversos milhares de nordestinos vieram para cá trabalhar nesse processo de produção da borracha, sempre com promessas de enriquecimento e de que eles conseguiriam enriquecer e voltar para suas terras, algo que a gente sabe que não ocorreu. E aí, nesse primeiro ciclo, a gente vai ter o encerramento com essas borrachas asiáticas que foram plantadas, essa Aeves brasiliensis, que vai ser plantada lá nas colônias da Malásia, depois de um contrabando, que é considerado um dos maiores roubos da biopirataria da nossa história mundial, certo? Que foi um cara que roubou milhares de sementes da seringueira e levou lá para a Malásia para plantar lá. O que deu muito certo alguns anos depois, e aí a Malásia passou a ser uma grande produtora de borracha, e a borracha aqui do nosso território entrou cada vez mais em decadência, certo? E aí, por os preços se tornarem mais baratos, a comercialização da borracha asiática era bem mais barata do que a comercialização da borracha amazônica. E aí os seringais entram em falência e os seringueiros ficam sem ter muito para onde ir, onde viver, o que fazer, certo? E aí a gente tem o primeiro ciclo da borracha. E aí vamos ver um pouquinho do segundo ciclo dentro desse contexto da chamada Batalha da Borracha. O nome A Batalha da Borracha foi dado em função ao momento da Segunda Guerra Mundial e, apesar de não ser uma disputa armada, os migrantes nordestinos foram intitulados como soldados da borracha, uma vez que estavam a servir a pátria através do corte da seringa. Então, o segundo ciclo aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisou da borracha e aí não podia comprar das colônias asiáticas que estavam sob o domínio do Japão, que era inimigo dos Estados Unidos, e aí ele passou a investir na borracha
amazônica, certo? E aí, novamente, nordestinos vieram para cá para trabalhar na produção da borracha. E aí eles faziam uma espécie de alistamento, certo? Então, aqueles que não iam lutar na guerra lá na Europa iriam trabalhar na produção da borracha aqui no território amazônico. É por isso que eles ficam conhecidos como soldados da borracha, porque eles eram soldados de guerra, eles estavam ajudando na guerra, mas estavam travando essa chamada Batalha da Borracha, que era essa produção de borracha para ajudar os aliados de guerra, certo? E aí, outro grande momento importante histórico da nossa história do Acre é a elevação do Acre à categoria de Estado, certo? Já que o Acre ainda era um território que tinha o governo escolhido e enviado pelo governo federal. Então era controlado ainda pelo Estado federal, pelo nosso Brasil, e não com autonomia estadual. E aí observem, unificada a partir de 1920, a administração do Acre passou a ser exercida por um governador que era nomeado pelo presidente da República. Então era o presidente que nomeava esse governador. Até que em 15 de junho de 1962 foi sancionada pelo presidente da República, João Goulart, a Lei 4.070, que elevou o Acre à categoria de Estado. E em outubro de 1962 foi eleito o primeiro governador do estado do Acre, que é o José Augusto de Araújo. Então a gente tem esse movimento, que é um movimento desses autonomistas que tentaram cada vez mais lutar por um Acre com independência política, certo? Independência do governo federal. Então o Acre passou a ser um estado e, passando a ser um estado da República Federativa do Brasil, ele passou a ter eleições para os seus governadores. Então cada organização política seria definida dentro do próprio território acreano, certo? E aí, por último, a gente tem outro momento de grande importância da nossa história, que é a atuação de Chico Mendes. Os tiros de escopeta que tentaram silenciar Francisco Alves Mendes Filho em 22 de dezembro de 1988 tiveram um efeito contrário. O assassinato estampou manchetes no mundo inteiro e o nome de Chico Mendes, seringueiro nascido em 15 de dezembro de 1944, virou sinônimo de ambientalismo. Ainda hoje, segue batizando parques, memoriais e organizações de proteção à Amazônia. Então, Chico Mendes foi um grande sindicalista e ambientalista que lutou a favor da preservação da natureza, da preservação da Amazônia e de cada vez mais a gente lutar contra o desmatamento, contra as queimadas e manter as nossas florestas vivas e as nossas florestas em pé, certo? Principalmente na época em que o governo federal estava cada vez mais investindo na implementação da agropecuária no território. E para se criar o gado, para se criar o boi, é necessário ter terra, certo? E para ter terra, eles estavam desmatando várias áreas. Então, por isso, a grande importância de Chico Mendes, que ainda assim vive dentro da nossa história, certo? E aí vamos aqui fazer as nossas atividades para melhor fixar o nosso conteúdo. Observem aí. Em um dos mais conhecidos momentos da nossa história, foi dita a seguinte frase: já que a pátria não nos quer, criamos outra. A quem pertence essa frase? A. Chico Mendes. B. Plácido de Castro. C. Coronel Alexandrino. Ou D. Luiz Galvez. A alternativa correta é a letra D, certo? Essa frase pertence a Luiz Galvez nesse período em que ele declara o Acre como um estado independente, certo? E o Acre basicamente se tornou uma república independente. Segunda questão. Os migrantes, grande parte vindo do Nordeste, que aqui chegaram durante a Segunda Guerra Mundial, foram chamados de soldados da borracha. Por que foram chamados assim? A. Porque lutaram a Batalha da Borracha na Amazônia. B. Porque antes de vir foram lutar na Itália. C. Porque a maioria era composta por militares de reserva. Ou D. Porque usavam a borracha como arma de guerra. A alternativa correta é a letra A, certo? Eles eram chamados de soldados da borracha porque eles lutaram a Batalha da Borracha aqui na Amazônia. Eles estavam em guerra, estavam ajudando na guerra, eram soldados de guerra, mas vieram travar a chamada Batalha da Borracha, certo? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.